Boa noite, pessoal. 9h15, dia 24/4/2024. Hoje, uma quarta-feira à noite. Terminou quase agora o jogo do Botafogo contra o Universitário pela Libertadores. Vitória do Botafogo. E estou por aqui para gravar sobre os jogos da terceira rodada que aconteceram nesse último final de semana, sábado e domingo. E falar sobre os palpites, quem eu acertei, quem eu não acertei, quem foi green, quem foi red. Começando com o clássico carioca, Fluminense e Vasco. Foi um ótimo jogo, foi um jogo de trocação. Fluminense buscou o jogo, Vasco também, após o Vasco fazer o gol e ir atrás do empate, mesmo assim não conseguiu, mas foi um bom jogo. Todo jogo de trocação onde um time ataca, o outro também é muito bom, melhor do que aquele jogo quando tem um time velho retrancado. O outro jogo da rodada foi Grêmio e Cuiabá, a vitória do Grêmio. O Grêmio que vem numa crescente, após aquela constante que ele teve de derrotas, ele agora chega numa constante com vitórias. Ganhou no final de semana, ganhou no meio, ganhou no final de semana do Vasco, ganhou no meio de semana do Vasco, ganhou no final de semana do Cuiabá e ganhou ontem do Estudiantes de La Plata na Argentina com um jogador a menos e jogando muito bem, podemos dizer assim. E então, empate em casa no jogo do Fluminense foi green, empate em casa no jogo do Grêmio foi green, no jogo do Bragantino e Corinthians, esse foi o jogo que eu escolhi assistir por motivos óbvios, em vez do jogo do Grêmio e do Cuiabá, que poderia ter sido melhor. E o que eu tenho para dizer é que o Corinthians, infelizmente, é um time que ele não cria mais em casa, ele não cria fora. Ele poderia ter passado por uma reformulação grande, mas ele passou por uma reformulação tirando os melhores jogadores que tinha. Quando o Antônio Oliveira chegou, deu uma claridade, deu uma iluminada. Pensei que a coisa ia melhorar. O jogo do Nacional foi um 4-0 também, mas o time também do Nacional, pelo que parece, é muito fraco. E contra o Juventude ficou fácil que o Corinthians não tenha esse time todo no meio de semana. Quando foi no final de semana, ele perdeu o Bragantino também de forma fácil. E quando foi ontem também juntando, ele perdeu para o Argentino Júnior a partir do primeiro minuto de jogo. E não é o caso de você começar perdendo, é o caso de você não ter força para tentar atacar. É o cara chegar aqui e bater na sua cara, em vez de você reagir, você simplesmente tá bom, valeu, falou. Você não faz nada, você não se mexe, você não ataca, você não tenta, você não cria. E aí você pega, você tem um ídolo, você bota todas as coisas, culpa nas costas dele. Não foi culpa em nenhum momento, ali foi culpa dele porque foi frango. Mas não foi culpa porque a zaga toda fez uma linha burra e o cara entrou na frente do gol. Não tem condição. E o cara tá porque o cara tá pressionado. O cara tudo agora respinga nas costas dele. E ele não consegue desenvolver o trabalho dele direito porque ele tá levando pressão por umas coisas que não são culpa dele. Não é culpa que o ataque não marca. Não é culpa que o meio não cria. Não é culpa que o pessoal da volância fora Raniel não consegue jogar a bola e tirar. Não é culpa dele que os laterais não cruzam, não voltam para marcar e a zaga também bate cabeça. Não é culpa dele. Simplesmente parece que é um apanhado de jogadores que não treinam durante o tempo que tem para treinar. Que o técnico não consegue passar treino, nenhum técnico que chega lá consegue passar treino e ninguém consegue melhorar. Eu não entendo. E ninguém tem um peito de dizer, vamos mudar isso aqui? Vamos botar o jogo do sub-20 de Danilo para jogar bola? Não vai perder, pelo menos botou uma molecada lá, pode ser que faça um dinheiro no meio do ano. É ridículo ver isso. Sinceramente é complicado porque parece que ninguém treina. Você não tem uma jogada, você não tem uma jogada de bola parada, de cruzamento, de escanteio. Você não sabe quem toca. Antigamente Fagner descia, hoje Fagner não desce. Aí vai pelo lado esquerdo, o lado esquerdo não desce, desce a partir de Garro. É bola em Garro, bola em Garro, bola em Garro. E Garro não sabe para onde tocar porque todo mundo fica marcado.
A bola morre no pé dele. Por quê? Porque ele não tem para quem tocar. Um ponta não abre, um atacante não abre, um lateral não faz jogada inversa. Ultimamente o que é moda no Brasil é o quê? Toca a bola de um lado, toda a marcação vai para aquele lado, aí pega, faz o cruzamento para outra ponta. Pronto. Matou, pegou o jogador ali, pro gol. Mas não ocorre. Já falei demais, pronto. Querendo ou não, isso deu um green. Eu pensei, coloquei que o Bragantino iria ganhar, porque a fase do Bragantino era muito melhor do que a Corinthians. E acertei. E aí veio o meu primeiro head. O Clássico Mineiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Como eu falei no vídeo, era quase óbvio que o Cruzeiro tinha como retrospecto positivo os últimos jogos na Arena MRV. Mas infelizmente, ou felizmente, o último jogo do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro lá dentro não deu nem graça, certo? O Atlético Mineiro desde o primeiro minuto já conseguiu, já foi para cima, já marcou, já foi pressão o tempo todo. Poucas bolas o Cruzeiro chegava e depois que levou o terceiro gol, a Graça acabou de atacar. Certo? Terminando, o próximo jogo aí seria Atlético Paranaense Internacional. Atlético Paranaense Internacional, pelos scouts que teve o jogo, foi um jogo fraco. Se eu não me engano, só teve apenas um chute a gol, e o chute a gol foi de Canóbio, que foi o que marcou o gol. Mas isso não influi porque foi o que eu coloquei como o palpite. Sairia um green da lei. E o green veio. O outro jogo seria Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo eu coloquei como um dupla fora. Não coloquei o Flamengo sendo extremo favorito. Por quê? Porque não era um jogo para gols. Era um jogo para empate. Porque Abel Ferreira é um técnico, querendo ou não, que gosta de segurar jogo. E Tite fica atrás. Tite jogando fora de casa, no Allianz Parque, contra um dos principais oponentes que ele tem. Ele segurou coisa, segurou o resultado, segurou o empate, tentou no segundo tempo para ver se conseguia alguma coisa, mas não conseguiu. E hoje, lembrando que também tinha Libertadores, o Palmeiras pega o Independente Del Valle e o Flamengo pega o Bolívar. Então é complicada essa situação. Mas quanto a isso, o Green veio. O outro jogo que seria quanto à parte seria Vitória e Bahia. Vitória e Bahia, clássico baiano, eu coloquei que seria um empate seco. O Green também veio nesse empate. Afinal, o Vitória tem um retrospecto positivo lá dentro do Barradão, assim como o Bahia, mas eles se completam, digamos assim. O que um é melhor, vamos dizer, nas condições que eu coloco, nos 6 pontos que são avaliados, 3 da Vitória, 3 da Bahia. Então eu coloquei que seria um empate. Pensei até certo momento que iria perder. Afinal, Vitória terminou o primeiro tempo vencendo de 2-0. E o segundo tempo foi do Bahia, que terminou o jogo em empate em 2-2. Certo? Esse foi o outro green. E com os dois últimos jogos para matar a noite, finalizar a noite, foram 2 heads. Primeiro, Atlético Goianiense e São Paulo. O São Paulo ganhou bem, jogou muita bola, foi um dos jogos que eu também assisti, jogou muita bola, e o Atlético Goianiense, assim como o Corinthians, mostra um começo de despreparo. Foi uma coisa que eu não lembrei de falar quando falei sobre o jogo do Corinthians, mas é uma coisa que está acontecendo muito comum. Quando um time está muito nervoso, ele quer ter o resultado de todo jeito, que ele não tem calma, ele não tem paciência, ele sempre tem 1 a 2 jogadores expulsos, certo? E é o que aconteceu. O Corinthians até o momento teve sempre um jogador expulso, alguém expulso no jogo. E o Atlético Goianiense a mesma coisa. Nos 3 jogos do Brasileirão, sempre teve 1 ou 2 jogadores expulsos. Quando não é o jogador, é o técnico. Isso mostra o tanto da impaciência e a falta de tranquilidade de um time tentar resolver as coisas. Ele parte para a ignorância. Mesma coisa, Raul Gustavo ontem foi expulso. Por quê? Porque o Bandeirinha entrou na jogada para tentar apaziguar, para tentar não dar briga, e o Raul Gustavo foi lá e desceu-lhe uma abraçada. Pra quê? Ninguém sabe. Então, eu coloquei como um empate, não foi empate, São Paulo conseguiu a vitória, e o último jogo foi a goleada do Botafogo em cima do Juventude. 5-0, infelizmente.
porque eu tinha colocado dupla fora do Juventude, porque os dois jogando contra, se eu não me engano, tinha uma melhoria para o Juventude. Como eu disse, o sarrafo do campeonato estadual só vai passar depois da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a partir da sexta, porque aí o campeonato estadual não vai entrar mais como parâmetro, tá certo? Então, dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dos 9 jogos que tivemos essa rodada, porque Criciúma e Fortaleza foi adiado, porque o Fortaleza jogava contra o Altos do Piauí pela Copa do Nordeste, e o Fortaleza goleou, se eu não me engano foi 4 ou foi 5. Então não tivemos o 10º jogo da rodada, a rodada completa. Nesses 9 jogos nós tivemos 6 greens e 3 reds. É uma melhoria, querendo ou não, é uma melhoria do último jogo, da última rodada, que se eu não me engano foi completamente o inverso. Tá certo? Só vai aparecer agora no final eu falando, que vou colocar aqui ao lado a tabela dos greens e do red, e aqui eu vou colocar a porcentagem dos acertos que estamos até o momento. Eu não sei porque eu falo isso no final do vídeo, sendo que desde o começo do vídeo ele já aparece. Mas é só isso, muito obrigado. Quem gostou, curte, compartilha, copia o link. Se for o caso também, coloca um comentáriozinho que eu agradeço. Tá certo, pessoal? Vou tentar deixar já organizado para fazer a gravação da 4ª rodada do campeonato, para não deixar muito em cima da hora, tá certo? Valeu, pessoal, muito obrigado. Boa noite e que venham os greens.